Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai trazer uma aula bem legal de equilíbrio químico, a parte 5, hidrólise salina, cai pra caramba no Enem principalmente. Bom, o que seria uma hidrólise de sal, né? Normalmente a gente está acostumado em ácido e base dando sal e água. A hidrólise salina é exatamente o contrário, quando eu tenho um sal e a água dando um ácido e uma base. Então a gente está acostumado com essa reação assim, ó, NaCl, né, formado por um cátion e um ânion. O cátion veio do ácido, o cátion veio da base e o ânion veio do ácido. E aí eu formo sal. O que seria a hidrólise? Seria o inverso dessa reação, mas nem todos os sais sofrem hidrólise não, tá? Esse aqui, por exemplo, a gente vai ver que ele não sofre hidrólise. E aí tem umas coisas que a gente vai ter que, sim, saber para entender essa hidrólise. Então tem alguns conceitos que eu não posso esquecer. Primeiro conceito, sal é sempre iônico, eu não posso esquecer disso. Os sais que vão sofrer hidrólise, pra gente, são todos solúveis, tá? Se eu não discutir sal solúvel, vale a pena falar de KPS, não de hidrólise. Então, se eu tô falando de sal e tô falando de hidrólise salina, já parte do princípio que ele vai ser solúvel. A água tem um caráter totalmente molecular, a autoionização dela é muito baixinha, a gente vai desconsiderar. Ácido e base forte, o que é predominantemente iônico? Que ele libera íons em solução, tá? Ele vai ter uma solução caracteristicamente iônica, ele vai liberar, seja por ionização no caso do ácido, ou na dissociação por conta da base, ele vai liberar íons em solução. Um ácido e uma base fraca, ele vai liberar poucos íons em solução, então ele vai ficar basicamente na forma molecular dele. Ele não vai liberar tanto H+, e nem tanto OH-, então a gente vai considerar que ele vai ficar na forma molecular original dele. A gente vai ver 4 tipos de hidrólise: ácido e base forte, quando eu só tenho um deles forte e o outro é fraco, então aqui ácido forte e base fraca, aqui o ácido fraco e base forte, quando eles dois são fracos. São 4 situações distintas. Primeira situação, sal de ácido forte e base forte. Então, aqui eu tenho Na2SO4. Gente, principalmente se você um dia eu vou fazer uma prova discursiva, né? Tem que tomar muito cuidado, porque tem umas regras para essa hidrólise na discursiva. Na múltipla escolha, Enem é muito fácil, tá? Na Enem múltipla escolha, qualquer prova de múltipla escolha, basta você olhar. Ah, é ácido forte, base forte? Esse sal é neutro. Pronto, é isso que você precisa saber. Mas se eu tiver que fazer a reação, a coisa é um pouquinho mais complicada. O que eu te aconselho a fazer? Primeiro, fazer a reação que você já está acostumada. Qual é a reação que gera esse sal? Ah, Na veio do NaOH. SO4 veio do H2SO4. Isso aí você já está acostumado. Fiz o balanceamento. Então, eu preciso de 2 de NaOH para 1 de H2SO4. E aí eu gero esse sal e água. Como eu tenho, ó, 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui, eu vou precisar de 4 hidrogênios aqui, eu vou ter 2 águas. Então, a primeira coisa é fazer essa reação. A reação que gera o sal. Isso é que você já está acostumado a fazer. A partir de agora, eu vou fazer a inversão. Eu vou trocar de lugar. Quem é reagente vai virar produto, quem é produto vai virar reagente. Só que eu vou começar a separar tudo que for forte e deixar junto tudo que for fraco. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Na2SO4, lembra que eu falei, todo sal que eu for discutir hidrólise, ele é solúvel. Então, como ele é solúvel, eu vou gerar 2 de Na+, e 1 de SO4-. A água, lembra que eu falei que a água, ela é molecular, então eu não vou quebrar a água. Ela até auto-ioniza, mas é muito pouquinho, eu vou fingir que ela não ioniza. Vou deixar ela inteirinha porque ela tem ionização muito baixa. A base é forte, então vou separar 2 de Na+, 2 de OH-. E o ácido também é forte, então 2 de H+, e 1 de SO4-. Cortei os íons em comum, ó. 2 de Na+, cortei com 2 de Na+. SO4-2, cortei com SO4-2. E aí a reação que realmente sobrou é a autoionização da água. Isso significa que a quantidade de H+ está igual à quantidade de OH-. Esse cara tem pH 7, ninguém hidrolisou. Nem o cátion e nem o ânion do sal apareceram na reação final. Então, a gente não vai
vai fazer hidrólise. Então, toda vez que for ácido forte e base forte, ninguém hidrolisa e o pH é 7, tá? Volto a falar, você não precisa fazer essas reações todas quando eles dois são fortes. Você só precisa saber se ácido forte e base forte, pH é 7, a solução é neutra e acabou. Isso aqui eu fiz para provar para você que ela é neutra, mas você não precisa fazer. Bom, uma outra coisa que é importante, né, é que o sal aí não gerou nenhuma alteração de equilíbrio. O que eu fiz foi dissolver o sal na água, não teve nenhum tipo de reação importante. Mas quando um dos dois é fraco, seja um ou outro, aí a coisa muda de figura, tá? Quando eu tenho um sal de ácido forte ou uma base, quando um dos dois é fraco, né? E aí seja o ácido fraco ou a base fraca, um dos dois vai hidrolisar, ou o cátion ou o ânion. Aqui eu tô trabalhando com ácido forte e base fraca. Então, eu te dei esse exemplo de sal. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Aquilo que eu expliquei. Para você não errar, essa primeira reação, ela não é obrigatória, mas eu aconselho a fazer, porque você sabe fazer mais fácil a reação de produção de ácido e base. Então, ó, ácido e base dá sal e água, isso é que você sabe fazer. Então, o NOx, como essa reação é uma reação de dupla troca, o NOx que o cobre tiver aqui, porque o cobre pode ser 1 ou 2, o NOx que o cobre tiver aqui, ele vai ter aqui. Isso aqui é cobre 2. Fê, como é que você sabe que isso aqui é cobre 2? Porque o ácido sulfúrico é H2SO4. E eu só tenho um sulfato. O sulfato é menos 2. Então, para ser um cobre para um sulfato, é porque o cobre é mais 2 e o sulfato é menos 2. E aí, fiz a reação. Um cobre para um sulfato dá C1SO4. 2 hidrogênios com 2 hidroxilas, eu vou formar 2 águas. E aí a equação fica balanceadinha, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter essa reação. Eu vou fazer a inversão dessa reação. Como é que eu vou inverter essa reação? Eu vou pegar esse sal, o sal é solúvel, vou quebrar. A água eu vou deixar inteira. A base fraca eu vou deixar inteira e o ácido forte eu vou quebrar. Então, tá lá, ó. Aqui são 2 de água, na verdade. E aí, ó, vamos aqui, ó. Sal eu quebrei. Um cobre, um sulfato. As 2 águas eu vou deixar inteira. A base fraca eu vou deixar inteira. E o ácido forte eu vou ionizar ele, vou quebrar. Corto os íons em comum e a minha reação, então, efetivamente, fica cobre 2+, mais 2 águas, vai me dar CuOH2 e 2 de H+. Repara que houve liberação de H+ aqui, tá vendo? Houve liberação de H+, o pH é ácido, o pH é menor que 7. E aí, presta atenção que o ácido forte deu o caráter da solução, o caráter é ácido. Mas quem sofreu hidrólise foi o cátion. O cátion aparece na reação de hidrólise, então o cobre 2+ sofreu hidrólise. Então, o fraco sofre hidrólise e o forte dá o pH. Então, quem veio do fraco? O cobre. Então, o cobre sofre hidrólise. E quem veio do forte? O ácido. O ácido indica que o pH vai ser menor que 7. Aqui agora o ácido é fraco, a base é forte. Então, NaCN, aquela primeira reação, procura fazer a reação do sal, né? De produção do sal. Essa reação, como eu falei, não é obrigatória. E eu agora vou inverter. O sal sempre solúvel eu quebro. A água eu mantenho inteira. A base forte eu quebro. O ácido fraco eu vou deixar inteiro. Então, tá lá, ó. Inverti. Lembra que na hora que eu vou fazer a reação de hidrólise eu tenho que inverter. Então, o sal é solúvel, separei o sal. A água eu não separo. A base forte eu separei e o ácido fraco deixei juntinho. Cortei os íons em comum e aí o que me sobra, cianeto mais água, dá ácido cianídrico e OH-. É essa hidroxila livre que diz para mim que o meu pH é básico. E aí aquilo que eu falei, né? A base forte indica o meu pH. E o ânion do ácido fraco foi quem reagiu, quem realmente sofreu hidrólise.
Então, quem sofreu hidrólise veio do fraco. Quem indica o pH é o forte. Quando os dois são fracos, galera, quando os dois são fracos, teoricamente, eu não tenho, né, fiz a reação de produção do ácido, vou ter que inverter. Eu não tenho como, olhando para cá para a reação, saber, na verdade, quem é que vai sofrer hidrólise. Dá a impressão de que eles vão ser neutros, mas na verdade não vai ser neutro, tá? Ou o cátion ou o ânion vai sofrer hidrólise, mas olhando para cá eu não tenho como saber, ele vai ter que me dar uma informação. E essa informação vem na questão, tá? Essa informação é dada para você. O Ka é 10 a menos 10. O Kb é 10 a menos 5. Qual é a informação que eu tenho? A base é muito mais forte que o ácido. O ácido é mais fraco. Mas, Fê, os dois não são fracos? São, eu estou comparando. Apesar da base ser fraca, 10 a menos 5 é muito mais forte que 10 a menos 10. Então, na verdade, eu vou sempre dar a característica, né, o pH pelo mais forte. Então, esse sal vai ter caráter básico. E quem sofre a hidrólise é o mais fraco. Então, essa seria a reação de hidrólise. O mais fraco, que é o cianídrico, fazendo para mim a reação de hidrólise. E o mais forte, liberando OH-. Mas, gente, como os dois são fracos, esse pH aqui é perto de 7, tá? É um pouquinho maior que 7. Vai ser próximo de 7, um pouquinho para cima. Então, a ideia é, se o Ka for maior que o Kb, ela é um pouquinho ácida. Se o Kb for maior que o Ka, ela é um pouquinho básica, tá? Então, cuidado com essa finalização aqui, ó. Quem sofre hidrólise nunca é o sal todo. Ou é o cátion ou é o ânion. E sempre relativo ao fraco, tá? Quem sofre hidrólise é o que veio do fraco. Quando eu vou fazer a liberação de H+ e OH-, não é o que está junto, não é HCN que dá o pH. É o OH- ou o H+ que está liberado. É aquilo que está solto. Então, eu tenho que procurar H+ ou OH- solto, livre, que vai fazer a liberação do pH, tá? E aí, eu sempre vou ter a preocupação de que se eu tenho um ânion fazendo hidrólise, ele vai trocar de lugar com outra outro composto que tem a mesma carga. Se eu tenho cátion sofrendo hidrólise, ele vai trocar de lugar com alguém que tem a mesma carga. Eu não posso tirar um negativo e botar um positivo no lugar. Então, se eu tiro o negativo, eu tenho que trocar por outro negativo. E aí eu vou calcular o grau de hidrólise. Gente, grau a gente já falou um monte de vezes. É o número de mol que reagiu sobre o número de mol total. Então, o número de mol que sofreu hidrólise sobre o número de mol total. É um valor que está entre 0 e 1. Se eu quiser multiplicar por 100, fica entre 0 e 100%. A constante de hidrólise. Constante de hidrólise, galera, é igual a qualquer outra constante. Produto elevado a seus coeficientes, reagente elevado a seus coeficientes. Nesse caso aqui, né, quando a gente vai fazer essa constante aqui, eu vou começar fazendo por Kc, tá? Quando eu vou fazer Kc, diferente de KH, hein? Kc, ó, produtos sobre reagentes. Só que eu já ensinei isso aqui para vocês. A gente já falou que concentração molar de água é um valor constante. A gente já falou isso. Constate não, né? Constante. Jesus, faltou um N ali. Constante. Então, a gente já falou que a concentração molar de água é um valor constante. Aí, o que eu vou fazer? Vou jogar um valor constante para o outro lado. Aí, sim, quando eu multiplicar Kc pela concentração molar de água, uma constante por outra constante, eu vou ter uma nova constante, que é KH. Aqui, assim, é constante de hidrólise. Então, a água, ela já está embutida aqui. Então, você nunca vai botar água na constante de hidrólise, tá? Fica atento para isso. Aqui com cianeto a mesma coisa, tá? Se eu fosse fazer KC, o que eu faria? Concentração de HCN
concentração de OH- sobre concentração de cianeto, concentração de água. Como isso aqui é constante, eu pego esse valor e jogo para cá. E aí, quando eu multiplicar Kc vezes a concentração de água, eu vou ter KH. Então, aqui a água já está embutida, a água já está aqui dentro. E se eu tiver os dois, né? Se eu tiver essa reação toda aqui? Aqui tem uma brincadeira que a gente vai fazer que vai facilitar essa fórmula aqui pra gente. Produto sobre reagente, galera. Lembrando que aqui eu já tô falando de KH, então aqui eu já tô tirando a água, tá? Teria que fazer a mesma coisa aqui, mas eu já tô falando de KH, então, ó, produto sobre reagente, tá? E a água já tá inclusa. Tem uma brincadeira que eu vou fazer a partir daquela reação que a gente acabou de ver, ó. Tô pegando essa reação aqui, ó, essa constante de hidrólise aqui, e vou fazer uma brincadeira matemática com ela. Eu vou pegar KW, e aí penso o seguinte, gente, KW é H+ e OH-, ou H3 ou mais e OH-. Se eu pegar uma fração e multiplicar em cima e embaixo para o mesmo fator, eu não altero a fração, correto? Então, é uma brincadeira matemática só, você não vai precisar fazer. Eu estou só mostrando de onde vai surgir uma nova fórmula. Vai aparecer uma nova fórmula, você vai ver da onde. Se eu multiplicar em cima e embaixo por KW, por concentração de H3O+ vezes OH-, eu vou ficar com isso aqui. Mas, gente, presta atenção que eu posso juntar coisas aqui e vai aparecer um Ka e um Kb aqui, só que invertidos. Presta atenção nisso aqui, ó. O Ka desse ácido seria isso aqui. Tenta achar isso aqui, ó. H3O+, cianeto, ó. Tá aqui, ó. H3O+ e cianeto, ó. E HCN. Tá invertido, tá vendo? Tá invertido, tá ao contrário. Vou mudar minha cor da canetinha para você ver aqui outra coisa que a gente vai marcar. Tá vendo que o Kb da base é NH4OH, NH4OH? Então, olha só, vou achar esses caras aqui, ó. NH4OH, NH4OH-. Então, esse cara tá aqui invertido. Então, aqui eu tenho 1 sobre Ka e 1 sobre Kb. E isso aqui? Isso aqui é o próprio KW, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Isso aqui, ó, é o próprio KW. Olha lá. Então, a gente acaba, né, a hora que faz essa brincadeira aqui, isso é só uma brincadeira matemática, eu tô mostrando que isso aqui é 1 sobre Ka e 1 sobre Kb. Então, eu fico com KW sobre Kb e sobre Ka. Isso aqui é o Kb, que é o que está marcado de azulzinho aqui. E isso aqui é o Ka, que é o que está marcado de vermelhinho. Só que é 1 sobre, né? Bom, vamos ver a parte prática agora, que é o cálculo mesmo. Como é que eu aplico isso, tá? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Ah, cadê minha canetinha? Achei. Bom, a primeira coisa, uma questãozinha bem fácil, que é aquela que eu falei que não precisa fazer cálculo nenhum, né? Eu quero saber qual desses sais vai produzir uma solução de pH menor que 7. Eu quero um pH ácido. Então, ó, NaCl vem de uma base forte, NaOH e um ácido forte. Você não precisa escrever nada disso, é só você pensar, tá? Então, ele é um sal de caráter neutro. O NH4OH, o NH4NO3, ele vem de uma base fraca. E faltou um H aqui, é NH4OH. E um ácido forte, que é HNO3. Então, o caráter dele é ácido, porque aqui é um ácido forte. E a base é fraca. O K2CO3 vem do KOH, que é uma base forte, e do H2CO3, que é um ácido fraco. Então, ele tem caráter básico. Aqui, o KOH e HNO3, forte com forte, ele é neutro. E aqui, NaOH
com H2SO4 é forte, com forte ele é neutro. Eu quero um pH menor que 7, eu quero pH ácido. Então, é esse aqui. Bem fácil, né? Não precisava nem... Isso aqui que eu escrevi é só para você se lembrar, tá? Se você não precisa escrever isso aqui para você se ligar nisso. Aqui, ele quer que você relacione essas colunas, se ele vai ser de caráter ácido, básico, neutro. Então, ó, brometo de potássio. O brometo de potássio é o KBr. Ele veio da base forte, KOH, e do HBr, que também é um ácido forte. Então, ele tem caráter neutro. Então, já botei aqui, ó, 2 é neutro. Aí, com isso, eu já posso eliminar aqui, ó, a letra A tem que estar ligada ao 2. Então, tá tudo aqui, tá tudo certinho. Acetato de sódio. Aqui está o acetato de sódio, ele veio de uma base forte, hidróxido de sódio, do ácido acético, que é um sal de caráter fraquinho, né? Ele é um sal fraquinho. Então, como ele manda aqui no forte, que aqui ó, é forte com forte, então ele é neutro. Aqui a base forte é que manda, ele é um sal de caráter básico. Então, o básico tem que ligar ao 3. E aí eu também já posso eliminar essa daqui, que o B está ligado ao 2, o B tem que estar ligado ao 3. Cianeto de potássio, KCN, vem do KOH e do HCN. Quem manda é o forte, ele também tem caráter básico, e aí o C tem que estar ligado ao 3. O C tem que estar ligado ao 3, aí eu já perco essa, que o C está ligado ao 2, e essa que o C está ligado ao 1, já acho a minha resposta. E o NH4, e ó, ai Jesus amado. NH4OH e HCl. A base é fraca e o ácido é forte, então esse cara tem caráter ácido. O cloreto de amônio tem que estar ligado a 1. E aí eu chego na minha respostinha. Então vamos lá. Com respeito à hidrólise de sais, analise as proposições abaixo e assinale as verdadeiras. Então, os compostos cianeto de sódio, NaCN, ele está dizendo que tem caráter básico. Então, aqui é formado pelo NaOH, que é forte, e pelo HCN, que é fraco, beleza? Então, ele realmente é básico. Sulfato de sódio é formado pelo NaOH, que é uma base forte, e por H2SO4, que é um ácido forte. Então, beleza, ele é neutro. O NH4Cl é formado pelo NH4OH, que é fraco, e o HCl, que é forte. Então, realmente, ele é ácido, essa primeira tá certa. Compostos de hidrogeno carbonato de sódio e fluoreto de boro são, respectivamente, um sal de caráter básico. Então, vamos lá. Esse cara veio do NaOH, que é forte, e do H2CO3, que é fraco. Ah, então ele tem caráter básico, tá certo. Mas esse aqui tá dizendo que, segundo a Bronsted Lowry, ele é uma base que ele tem um par disponível no boro. Quando eu monto a estrutura dele, lembra que o boro tem 3 elétrons só. Um dos elétrons vai estar preso com flúor, o outro contra o flúor, o outro contra o flúor, e não vai sobrar nenhum par de elétrons aqui no boro. Então, o boro não tem par de elétrons sobrando, então por isso que essa frase está errada. Entre os sais Na2S, NH4, 2, SO4, ele diz que o primeiro sal é formado por uma base forte e um ácido fraco. Esse aqui é formado por NaOH, que é uma base forte, H2S, que é um ácido fraco. Então, sim, é uma base forte e um ácido fraco. Ele vai se hidrolisar e vai produzir uma solução básica. Tá tudo certinho. Só para a gente aproveitar, né? Ele não pediu, mas vale a pena a gente falar. NH4 veio do NH4OH, que é fraco, e H2SO4, que é forte. Então, esse segundo aqui tem caráter ácido. Uma solução ácida é obtida quando se dissolve K2CO3. O K2CO3 veio do KOH, que é forte, e do H2CO3, que é fraco. Então, essa solução tem caráter básico. Então, tá errado. Bom, o sal em solução aquosa que não produz efeito no papel de tornassol, ou seja, ele tem caráter neutro. Então, vamos lá, ó. Esse aqui veio do CuH2 e do H2SO4. O forte me dá caráter ácido. Aqui veio do NaOH e do H2CO3, caráter básico.
Aqui veio do NaOH e do HCl, caráter neutro, bingo, já achei a resposta, porque ele quer que não produza efeito sobre tornassol, então ele quer que não mude a cor do tornassol. Aqui veio de uma base forte, NaOH, e um ácido fraco, que é o ácido acético, e aqui veio do NH4, colei de novo, NH4OH e HCl, caráter ácido. Como ele quer que não mude o papel de tornassol, ele quer uma solução neutra. Gente, isso aqui cai tanto no Enem que vocês não fazem ideia. Aqui, eu quero identificar o caráter das misturas, né? Então, leite de magnésia é um hidróxido. Então, tem caráter básico, tá? O 1 tem caráter básico. Então, ó, já eliminei tudo aqui. O 1 tem que ser básico. A limonada, limão é ácido, né, galera? Então, o 2 tem que ser ácido. E o 3, que NaCl, é neutro. E a gente fica com letra B, bem facinho. Agora já dá um pouquinho mais de trabalho, que eu quero as reações de hidrólise para cada um desses sais, gente. Então, o KI, lembra aquilo que eu falei com vocês, né? O KI na água vai dar o ácido e a base correspondente. Então, o K vai gerar o KOH e o I vai gerar o HI. Então, o ácido e a base que deram origem para esse sal. Lembra, o sal eu separo sempre. Então, ó, K mais e menos. A água eu não separo nunca. H2O. A base forte eu separo sempre. Ácido forte eu separo sempre. E aí é só cortar os íons em comum. Então, eu tenho K mais corta com K mais, o I menos corta com I menos. E aí o que sobrou foi água, OH menos, H mais, pH neutro. Aqui, eu já tinha feito os cortes, nem lembrava. Então, ó, NaHCO3. O NaHCO3 veio do ácido e da base, NaOH é a base, e H2CO3, que é o ácido. O sal eu separo sempre, Na mais e HCO3 menos. A água eu não separo nunca. A base forte eu separo sempre, o ácido fraco eu não separo nunca. Então, é só cortar o Na com Na. E aí, o que sobrou foi o bicarbonato na água, dando meio básico e H2CO3. Então, o pH dessa solução é básico e quem sofreu hidrólise veio do fraco, que foi o ânion bicarbonato. NH4Br, eu tenho NH4 veio da base NH4OH e o BR veio do HBr. O sal eu separo sempre, a água eu não separo nunca. Base fraca não separa, o ácido forte separa. Então, corta o NH4, o BR- com BR-, e aí sobra NH4+, água, NH4OH e H+. Quando eu vou olhar, ó, liberou H+, o meio é ácido, e quem sofreu hidrólise foi o NH4+. Quem sofre hidrólise veio do fraco e o forte dá o caráter. Então, a HBr me deu caráter e o NH4 foi quem sofreu hidrólise. Aqui já é uma questão um pouquinho mais elaborada, galera. Ele pede 3 coisas, então é uma questão que a conta não tá difícil não, mas ela requer uma elaboração. Ele me deu essa reação, me deu o KB, pede a constante de hidrólise. Essa é a parte mais fácil. A constante de hidrólise eu posso usar a fórmula KH KW sobre KB. O KW você tem que saber, 10 a menos 14. Isso aqui é obrigatório saber. O KB ele me deu, então 10 a menos 14 com 10 a menos 7 também dá 10 a menos 7. Essa parte aqui era fácil. O grau de hidrólise, que é a letra B, eu preciso ver quantos % sofreu hidrólise. Eu acabei de calcular o KH, a reação que eu tenho, ó, H3O+, N2H4 sobre N2H5+. A água a gente já viu que não entra, né, nas reações de hidrólise. Eu sei que o que eu produzi de H+, eu vou produzir de N2H4. H+, é H3O+, é a mesma coisa, tá? Então, o que eu produzi aqui, eu vou produzir aqui. Então, quando eu fizer essa relação aqui, eu não sei quanto vale isso, mas eu não sei quanto vale isso, eu sei que eles são iguais, então vou chamar de X. E esse aqui, teoricamente, gente, eu teria que fazer 0,1 menos X.
Só que esse cara tem um KB muito baixo. 10 a menos 7, ele é muito fraquinho, ele é muito fraquinho, ele é muito fraquinho. Como ele é muito fraquinho, é como se eu nem gastasse ele, é como se isso aqui fosse aproximadamente 0,1. Então, esse valor aqui vai ser basicamente o valor original dele. E aí, fazendo 10 a menos 7 com 10 a menos 1, 10 a menos 8, x vezes x, x ao quadrado, a raiz quadrada, 10 a menos 4 mol por litro. Essa é a concentração que eu tenho de íons H3 ou mais e também do N2H4. Mas isso não é a resposta, isso é a concentração desse cara aqui. Lembra, grau de hidrólise é o que eu tinha e o que reagiu. Então, quanto que eu tinha? 0,1. Isso é tudo que eu tinha, meu 100%. Quanto reagiu? 10 a menos 4. E aí eu tenho 0,1%. Você vê que ele é bem fraquinho, né? Então, isso aqui faz muito sentido. Toda vez que ele for muito fraco, muito fraco, muito fraco, a gente pode fazer essa aproximação no denominador, tá? E aí o pH tá fácil, né? Eu já tenho a concentração de H+, porque H3 ou mais e H+, é a mesma coisa. Então, pH é igual a menos log da concentração de H+, a concentração de H+, é 10 a menos 4, pH é 4. Então, essa aqui é a única parte chata, a parte mais difícil. A gente vai fazer um outro exercício parecido, só que agora com acetato de sódio. Aí ele me deu esses valores aqui, porque as contas aqui não estão tão simples assim, mas ele me deu uma ajudinha aqui para facilitar a minha vida. O início é o mesmo, ó. Eu preciso saber a reação, da outra vez ele me deu, dessa vez ele não me deu a reação. Então, quando eu colocar o acetato de sódio na água, ele vai virar acetato e Na+. Aí, só para facilitar a vida, gente, acetato de sódio, para não ter que ficar escrevendo CH3COO-, eu estou escrevendo como AC-, tá? Para ficar mais simples de escrever. E aí, o acetato na água vai virar o ácido acético e vai liberar OH-, tá? Então, essas reações aqui ele não tinha me dado agora. Da outra vez ele me deu, dessa vez eu vou ter que saber fazer. Então, eu botei o sal na água, ele libera o cátion e o ânion. Quem sofre hidrólise é o fraco, então o acetato veio do ácido fraco, ele que sofre hidrólise. E aí eu vou ter a formação do ácido fraco e liberação de hidroxila. Quero fazer a constante. A constante é aquela coisa fácil do KW sobre Ka ou Kb. Aqui é Ka porque eu tenho ácido, tá? Então, pode ser sobre Ka ou sobre Kb. Se ele der Ka e Kb, você vai dividir sobre Ka e Kb. Então, 10 a menos 14 você tem que saber, que é o KW. 1,8 vezes 10 a menos 5 vai dar 5,6 vezes 10 a menos 10. Então, constante hidrólise era a parte mais fácil. O grau de hidrólise. A gente já sabe que a água não entra, né? Então, só para voltar aqui na reação, ó, ácido acético, hidroxila e acetato. Então, ácido acético, hidroxila e acetato. Eu tenho o KW, esses dois vão ser gerados em quantidades iguais, porque é 1 para 1, então x e x, e aqui é 10 a menos 1. Então, multiplicando isso aqui, eu vou ter 5,6 vezes 10 a menos 11, e aí eu vou ter a raiz desse valor aqui. Posso melhorar, porque vou voltar para você ver, ele me deu a raiz de 56, tá? Ele me deu a raiz de 56, que é 7,5. Então, o correto aqui é você pegar esse 5,6 e mudar isso aqui para 56 vezes 10 a menos 12. A raiz de 56 ele me deu, raiz de 10 a menos 12, 10 a menos 6. Isso não é a resposta, isso é só o valor de x. Então, ele me deu 0,1, que é 100%, o que reagiu para x, e aí eu encontro 7,5 vezes 10 a menos 3%. O pH, aqui é outro problema. Por quê? Para calcular o pH, eu preciso da concentração de H+. Mas ele me deu a concentração, ó, esse x aqui, ó, é a concentração de OH-. Então, eu vou ter que calcular o pOH primeiro. Então, pOH menos log da concentração de OH-, pOH igual a menos log de 7,5 vezes 10 a menos 6. Ele me deu log desse valor aqui, então facilita muito a minha vida. Ele me deu o log de 75.
tá? Então, esse valor aqui eu vou arrumar para 75 vezes 10. Aumentei o número, diminuo aqui a menos 7. Aí ele me deu log de 75 e log de 10 a menos 7 a menos 7. Feito isso, agora eu consigo fazer pH mais pH igual a 14 e aí eu consigo achar o meu pH, que eu já imaginava que tinha que ser básico, né? Afinal de contas, ele liberou OH-, né? Então faz sentido. Bom, galera, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fui aumentando o nível de dificuldade das questões aos poucos. Se você tiver qualquer dúvida, é só postar, que eu juro que eu respondo. Se gostou, deixa um like, que eu vou ficar feliz, tá bom? Beijos, fui!